Já imaginou que os incêndios devastadores que consomem florestas, destroem casas e mudam vidas podem ser mais do que simples desastres naturais? E se essas chamas, que há anos assolam a Califórnia, fossem mais do que tragédias? Talvez sejam um sinal, uma mensagem escondida à vista de todos. Esta é a história de Samuel Harrison, um bombeiro aposentado que dedicou 28 anos de sua vida ao Departamento de Proteção Florestal e contra Incêndios da Califórnia. Para ele, apagar incêndios nunca foi apenas um trabalho, era um propósito, um chamado maior. Cada vez que enfrentava as chamas, Samuel sentia uma força invisível o guiando e protegendo. Mas o que ele vivenciou no dia 15 de janeiro do ano de 2025 foi algo que ele jamais poderia imaginar. Naquela manhã, como de costume, ele estava a caminho de um treinamento de segurança contra incêndios em uma igreja local. Tudo parecia normal até que uma pressão súbita em seu peito e uma falta de ar o obrigaram a parar o carro no acostamento. Ele acreditava que bastaria descansar por alguns minutos para se recuperar. Mas, antes que percebesse, a escuridão tomou conta. Samuel foi declarado clinicamente morto por 9 minutos. Em qualquer outro caso, isso seria o fim de sua história. Mas para Samuel, aqueles minutos foram o início de algo que mudaria não só sua vida, mas a de todos que ouvissem seu relato. Asterisco asterisco, se esta história tocou seu coração ou fez você enxergar os incêndios de maneira diferente, não aguarde para si. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise de esperança, clareza ou de um lembrete de que mudanças são possíveis. Reserve um momento hoje para refletir, orar e se reconectar com o que realmente importa. E, se você estiver pronto para ir além, junte-se ao movimento compartilhando sua própria jornada de retorno à fé. Juntos, podemos ser a luz que dissipa as trevas. Não espere. O momento é agora. Asterisco asterisco, quando Samuel voltou à consciência, ele sabia que algo extraordinário havia acontecido. Ele descreveu uma luz intensa e acolhedora, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas luz, ele explicou mais tarde. Era viva, pulsava amor e verdade. Mas o que mais marcou Samuel foi o que ele viu além dessa luz. Ele encontrou Jesus Cristo. A presença de Jesus era indescritível, uma combinação de poder infinito e compaixão avassaladora. Juntos, eles olharam para a Califórnia de uma perspectiva celestial. O que Samuel viu o deixou sem palavras, incêndios consumindo vastas áreas, mas com algo mais profundo acontecendo. No meio das chamas, ele percebeu sombras movendo-se como entidades vivas. Essas figuras não eram demônios como descritos em histórias, mas forças espirituais que pareciam se alimentar do caos. Essas forças, explicou Samuel, não acendem o fogo, mas influenciam as decisões humanas que o tornam inevitável. Jesus falou com uma voz cheia de amor, mas também de urgência. Esses incêndios não são apenas desastres naturais. Eles são um aviso, um chamado para que meu povo volte para mim antes que seja tarde demais. Nos próximos minutos vamos explorar as revelações que Samuel recebeu, as escolhas que enfrentamos e como podemos agir para mudar nosso futuro. Mas, antes disso, pergunte a si mesmo, e se estas chamas forem um último aviso, você estaria disposto a ouvir? À medida que Samuel Harrison continuava sua narrativa, as camadas de significado por trás do que ele viu começaram a se revelar. Os incêndios que devastavam a Califórnia não eram apenas um fenômeno físico, eles representavam algo muito mais profundo, uma crise espiritual que havia se desenrolado ao longo de décadas. Jesus mostrou a Samuel imagens de locais específicos onde o fogo ardia com mais intensidade. Nessas áreas, ele notou algo incomum. Não eram apenas as árvores e as construções que estavam sendo consumidas, mas também o tecido espiritual dessas regiões. Jesus explicou que essas áreas eram marcadas por gerações de escolhas que afastaram as pessoas da verdade, substituindo a fé pela busca de bens materiais, poder e autossatisfação. Samuel foi levado através de uma linha do tempo, assistindo às mudanças na sociedade. Ele viu como, em décadas passadas, a fé era um pilar central da vida cotidiana. Mas, lentamente, com o passar dos anos, valores como humildade e comunidade foram substituídos por distrações superficiais e egoísmo. Pequenos desvios de fé foram se acumulando até que a desconexão espiritual se tornou predominante. O ano de 2023 ficou gravado na mente de Samuel como um marco de tragédia. Foi um dos anos mais devastadores na história de incêndios florestais da Califórnia.
Mais de 1 milhão de hectares foram destruídos, resultando em danos financeiros que ultrapassaram 15 bilhões de dólares. Mas, apesar dessa devastação, ele observou que poucos pararam para refletir sobre as causas mais profundas do desastre. A conversa permaneceu focada em soluções tecnológicas e debates políticos, enquanto o problema espiritual permaneceu intocado. Jesus explicou o impacto dessas escolhas. O inimigo não precisa iniciar os incêndios, disse ele. Mas ele sussurra nos corações das pessoas, levando-as a decisões que criam condições para o caos. Medo, apatia e ganância são as sementes que permitem que as sombras cresçam. Samuel relembrou as sombras que ele viu nas chamas, entidades que se moviam e se contorciam, não como criaturas físicas, mas como forças que pareciam se alimentar da desordem. Elas não eram visíveis ao olho humano, mas seus efeitos eram devastadores. No entanto, havia esperança. Jesus mostrou a Samuel pontos de luz brilhando em meio à escuridão. Esses pontos não eram visíveis no mundo físico, mas no espiritual, eles representavam famílias, igrejas e comunidades que ainda mantinham a fé viva. Essas luzes, embora pequenas, eram poderosas o suficiente para repelir as sombras. Uma cena em particular ficou gravada na memória de Samuel. Ele viu um pequeno vilarejo cercado por chamas, mas os moradores estavam reunidos em oração. Seus rostos eram determinados e cheios de fé. As chamas pareciam parar antes de atravessar a linha invisível criada por suas orações. Jesus explicou: onde a fé é mantida, a escuridão não pode prosperar. Mas não pode ser uma fé superficial. Deve ser enraizada na verdade e no amor. Samuel percebeu que o impacto da fé ia além do que ele poderia imaginar. Uma única oração podia criar uma onda de luz que afetava não apenas a pessoa que a fazia, mas também aqueles ao seu redor. Ele viu como a escolha de um indivíduo de se voltar para Deus poderia desencadear mudanças em sua família, comunidade e além. Antes de continuar, ele deixou uma mensagem clara: cada decisão que você toma importa. Cada ato de bondade, cada momento de oração cria uma luz que empurra a escuridão para longe. Conforme Samuel Harrison avançava em sua história, ele explorava uma verdade difícil de encarar. A indiferença espiritual não era apenas uma ausência de fé, mas uma força ativa que permitia a escuridão se espalhar. Ele explicou que o que havia visto era tanto uma advertência quanto um convite, um apelo para que as pessoas despertassem antes que fosse tarde demais. Jesus o conduziu por cenas de vida cotidiana, e Samuel viu como essa apatia havia se infiltrado em quase todos os aspectos da sociedade. Ele observou famílias que estavam fisicamente próximas, mas emocionalmente distantes, cada membro imerso em seu próprio dispositivo eletrônico. Ele viu igrejas que haviam se tornado lugares de tradição sem alma, onde a adoração era realizada mais por hábito do que por convicção. Isso não acontece de repente, explicou Jesus. A indiferença começa com pequenas escolhas, quando o conforto é colocado acima da convicção, quando o barulho do mundo abafa minha voz. Com o tempo, esses pequenos desvios acumulam-se até que as pessoas se encontram longe de mim, sem nem perceberem como chegaram lá. Samuel percebeu que a indiferença espiritual não era passiva. Era um terreno fértil onde a escuridão prosperava. Onde faltava fé, havia medo, desconfiança e egoísmo. E essas forças, mesmo invisíveis, alimentavam os incêndios de maneiras que poucos poderiam imaginar. Em uma visão especialmente vívida, ele viu regiões onde as chamas queimavam com uma intensidade incomum. Jesus explicou que essas áreas estavam profundamente marcadas por escolhas que rejeitavam o amor, a verdade e a fé. Era como se cada decisão errada criasse rachaduras no escudo espiritual da comunidade, permitindo que as sombras se infiltrassem e se fortalecessem. Mas havia outra cena que encheu Samuel de esperança. Ele viu uma família simples reunida em oração ao redor de uma mesa de jantar. As palavras de suas orações eram humildes, mas cheias de sinceridade. Ao seu redor, a luz espiritual irradiava, criando uma barreira que a escuridão não podia penetrar. Jesus disse: a fé é mais do que acreditar. É agir. É escolher amar, perdoar e confiar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Samuel também viu como pequenos atos de fé podiam ter impactos imensos. Ele observou uma comunidade que, apesar das dificuldades, se unia para ajudar uns aos outros. Eles rezavam juntos, compartilhavam recursos e apoiavam os necessitados. Em meio a esses gestos simples, a escuridão recuava,
incapaz de resistir ao poder de sua união. O que mais me impressionou, explicou Samuel, foi como essas mudanças começavam com algo tão pequeno. Uma oração. Um ato de bondade. Um momento de reconexão com Deus. Tudo isso criava ondas que se espalhavam muito além do que qualquer um poderia imaginar. Ele concluiu com uma pergunta direta. Se você soubesse que suas escolhas hoje poderiam mudar não apenas o seu futuro, mas também o de sua família e comunidade, o que você faria agora? A mensagem de Samuel era clara. A fé não é apenas uma crença privada. É uma força viva que pode transformar realidades quando expressa através de ações concretas. Na parte mais intensa de sua visão, Samuel Harrison foi confrontado com a realidade do julgamento. Não era um julgamento feito de condenação sem saída, mas uma decisão que cada pessoa deveria tomar por si mesma, escolher entre a luz e a escuridão, entre a destruição e a redenção. Jesus mostrou a ele duas imagens contrastantes. Na primeira, Samuel viu comunidades devastadas, onde as chamas consumiam não apenas florestas e edifícios, mas também a esperança e a conexão entre as pessoas. Nessas áreas, o caos reinava. As pessoas estavam desorientadas, incapazes de encontrar consolo ou direção. A destruição parecia completa, como se o próprio tecido da sociedade estivesse se desfazendo. Uma dessas visões foi especialmente marcante. Ele viu um grande centro urbano, completamente envolto em chamas. As ruas estavam cheias de pessoas correndo em pânico, sem saber para onde ir. A fumaça obscurecia o céu, enquanto prédios desabavam um após o outro. Isso acontece, disse Jesus, quando as pessoas escolhem se afastar de mim. Não é o que desejo, mas é o resultado de seus próprios caminhos. A segunda visão era completamente diferente. Samuel viu uma pequena cidade cercada pelas mesmas chamas, mas, ao contrário da primeira imagem, os moradores estavam juntos. Eles se reuniram para orar, oferecer ajuda uns aos outros e buscar forças na fé. Apesar das dificuldades, havia uma calma tangível entre eles. Enquanto observava, Samuel percebeu que as chamas pareciam enfraquecer à medida que se aproximavam daquela comunidade. Era como se uma barreira invisível estivesse protegendo o local. Jesus explicou: este é o poder da verdadeira fé. Onde as pessoas escolhem confiar em mim, a escuridão não pode prevalecer. Samuel entendeu que o julgamento não era uma punição arbitrária, mas uma consequência natural das escolhas acumuladas ao longo do tempo. As chamas que ele viu eram tanto um reflexo da condição espiritual das pessoas quanto um convite à transformação. Redenção ainda é possível, disse Jesus. Mas ela exige mais do que palavras. É preciso um coração disposto a mudar, um compromisso de colocar a fé em ação. Muitos dizem meu nome, mas poucos realmente vivem em mim. Samuel também percebeu que pequenos atos individuais tinham um impacto muito maior do que ele poderia imaginar. Ele viu uma única pessoa começar a orar com sinceridade, e como essa oração gerava um efeito dominó, inspirando outros a fazerem o mesmo. Com o tempo, essas pequenas luzes se uniram, iluminando regiões inteiras e repelindo a escuridão. Mas Jesus também o alertou sobre a urgência da situação. O tempo está se esgotando, disse ele. O momento de decidir é agora. Não há mais espaço para neutralidade. Escolham a luz ou aceitem as consequências da escuridão. Essas palavras trouxeram um peso profundo ao coração de Samuel, mas também uma clareza. Ele percebeu que as chamas não eram apenas destruição, mas também purificação, uma oportunidade para que as pessoas se voltassem ao que realmente importava. Antes de sua visão terminar, Jesus deixou uma mensagem final: diga ao meu povo que estou esperando por eles. Minha graça ainda é suficiente, mas eles devem escolher. A luz está ao alcance, mas só aqueles que a buscarem a encontrarão. Samuel acordou com um novo propósito em sua vida. Ele sabia que o tempo para agir era agora, que cada momento importava. Sua mensagem era clara: as chamas podem ser contidas, mas somente se as pessoas retornarem a Deus com sinceridade. Quando Samuel Harrison voltou à vida, ele sentiu que o que lhe foi mostrado não era apenas uma experiência pessoal, mas um chamado universal. Sua visão era um lembrete de que, embora o julgamento estivesse próximo, a redenção ainda era possível, se as pessoas escolhessem agir agora. O que eu vi, começou Samuel, não foi apenas um incêndio devastador. Foi um reflexo das escolhas que fizemos como indivíduos e como sociedade.
E essas escolhas nos trouxeram até aqui. Na parte final de sua visão, ele viu duas estradas claramente delineadas. Em uma, as chamas continuavam a consumir tudo, alimentadas pela indiferença, pelo medo e pela rejeição à verdade. Comunidades se desintegravam, e as sombras se tornavam cada vez mais fortes. Mas na outra estrada, ele viu algo diferente. Ele viu pessoas decidindo buscar a Deus novamente, colocando fé e amor acima de tudo. Ele viu famílias orando juntas, vizinhos ajudando uns aos outros e igrejas repletas de vida, não apenas de rituais. E, onde essa fé florescia, a escuridão perdia força. O que mais me impressionou, disse Samuel, foi que essas mudanças começaram com algo pequeno. Uma única pessoa escolhendo se ajoelhar em oração. Uma conversa honesta entre familiares. Um ato de bondade para com um estranho. Essas pequenas decisões começaram a criar ondas de luz que empurraram a escuridão para longe. Ele continuou: você não precisa ser perfeito para fazer parte dessa mudança. Não é sobre nunca cometer erros. É sobre escolher confiar em Deus, mesmo quando parece difícil. Samuel destacou que a transformação começa com passos simples e práticos. Ele encorajou cada pessoa a reservar alguns minutos do dia para oração e reflexão. Reconectar-se com a família, não apenas compartilhando momentos, mas também valores. Ajudar alguém que precisa, mesmo que seja com um gesto pequeno. Cada uma dessas ações, disse ele, é uma vela acesa na escuridão. E quanto mais velas acendermos, mais a escuridão recuará. Mas ele também deixou claro que o tempo para agir era limitado. Essas chamas são um aviso, ele alertou. Elas estão nos dizendo que a oportunidade de mudar está aqui agora, mas não estará para sempre. Não espere até que seja tarde demais. Samuel concluiu sua mensagem com um apelo direto: se hoje fosse o último dia para decidir, o que você escolheria? Continuar no mesmo caminho ou dar um passo em direção à luz? Ele falou com convicção, mas também com esperança. O futuro não está definido. Nós podemos mudá-lo, mas isso exige coragem e fé. O poder para criar um mundo melhor começa com você. Enquanto terminava, suas palavras ecoaram como um desafio e uma promessa. A luz sempre será mais forte do que a escuridão. Mas para que ela brilhe, precisamos escolhê-la. O momento de agir é agora. A história de Samuel terminou, mas sua mensagem continua viva. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao caos e à destruição, há esperança, se estivermos dispostos a dar o primeiro passo.